Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. Eu agradeço muito a todos vocês que têm deixado um like, que têm feito comentário, que têm compartilhado. O canal tem crescido para a glória e honra do Senhor. Hoje nós estamos em Juízes, capítulo 11, que vai nos contar uma história muito bonita, muito diferente de tudo aquilo que a gente já viu até aqui, que é a história do Jefté, o gileadita, que foi, de certa forma, desprezado pelos seus próprios irmãos, mas depois foi usado como um instrumento de Deus para livrar o povo de Israel. Então esse capítulo começa dizendo que Jefté, ele era filho de uma prostituta e que por isso os seus irmãos, filhos da mãe verdadeira, o expulsaram da sua casa. E apesar da rejeição, alguns homens se uniram a Jefté e formaram um exército. Não sabendo como defender, então, depois de um certo tempo, Israel ficou nas mãos dos amonitas e eles precisaram chamar Jefté para ajudá-lo. Versículo 6 nos conta isso. Aí o Jefté diz para ele: vocês me expulsaram da casa do meu pai e agora vocês pedem a minha ajuda? Versículo 7. Ao que eles dizem que apesar de tudo, eles precisavam dele e que ele seria chefe deles, eles o colocariam como chefe se ele combatesse os inimigos deles. Versículo 8. O Jefté então concorda em ir à luta com a promessa de se tornar líder. Versículos 10 e 11 desse capítulo. Ele manda uma mensagem ao rei de Amon perguntando o que ele tinha contra eles para atacarem as suas terras. Versículo 12. Ao que ele responde que Israel tinha tomado as terras deles, desde Arnon até Jaboque e até o Jordão, e que ele as queria de volta pacificamente. Versículo 13. Jefté responde ao rei amonita que, na verdade, Israel não tinha tomado a terra deles, mas que, na verdade, quando Israel tentou passar pela terra deles, por Edom e por Moabe, eles não deixaram. E por isso Israel teve que ficar acampado em Cádiz. Depois de contornar Edom e Moabe sem passar pelo território deles, pediu a Seom, rei dos amoneus, para poder atravessar por lá. Mas esse também não permitiu que Israel passasse pelo seu terreno. Contra isso, então, lutou Israel contra eles. Versículos 19 e 20. Então o Senhor os entregou em sua mão e os derrotou. E Israel tomou posse da terra dos amorreus. Veja bem, ele estava explicando para o rei de Edom que não foi bem assim a história. Eles, primeiramente, é que impediram que Israel passasse pelas suas terras e depois o Senhor entregou aquelas terras nas mãos deles. O Senhor é que havia dado, conquistando-a desde Arnon até Jaboque, desde o deserto até o Jordão. Versículo 22 desse capítulo fala isso. Agora que o Senhor expulsou os amorreus, vocês querem tomar essa terra de nós? Versículo 23. Vocês já não tomaram posse do que o seu Deus Camus te deu? Da mesma forma, nós também vamos tomar posse daquilo que o Senhor nosso Deus nos dá. Versículo 24. Então Israel ocupou essas terras por 300 anos e não fizemos nada contra vocês. Vocês cometem um erro lutando contra nós. Que o Senhor, o justo juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. Versículos 26 e 27 fala isso. Mas o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Versículo 28. Então o Espírito do Senhor, veja bem que interessante, o Espírito do Senhor se apossou de Jefté e esse fez um voto ao Senhor, dizendo que se o Senhor entregasse os amonitas nas mãos dele, ele faria um voto e que o primeiro que saísse à porta da casa dele, quando ele voltasse do encontro daquela guerra, seria do Senhor. Versículos 31. E Jefté combateu aquele povo e os venceu. Versículo 32. Conquistando 20 cidades dos amonitas e eles foram subjugados. Versículo 33. Olha quanta coisa acontece nesse capítulo. Quando Jefté retornou à sua casa, a sua filha Mispá saiu ao encontro dele.
e esta era a sua única filha. Versículo 34. Quando ele a vê, ele se angustia muito, ele rasga suas vestes, pois foi contra ela que ele fizera o voto ao Senhor. Versículo 35. Na verdade, ele não imaginava que, como ele havia prometido ao Senhor, o primeiro que eu avistar saindo da minha casa vai ser seu, eu vou consagrar a ti. Mas ele não imaginava que seria a própria filha. E ela lhe diz: meu pai, sua palavra foi dada ao Senhor. Olha que menina bacana. Ela diz: faça comigo o que o Senhor prometeu a Deus, que o Senhor vingou seus inimigos. Versículo 36. Mas antes, me concede 2 meses para eu andar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, pois eu jamais me casarei. Versículo 37. Olha que coisa triste. Naquele tempo, uma mulher que não se casasse era uma mulher que ficaria à mercê dos seus inimigos, porque a mulher ela não trabalhava, ela dependia sempre do marido. Então era muito importante para as mulheres daquele tempo arrumarem um casamento. E ele deixou que ela fosse. Depois de 2 meses, ele fez com ela o que ele tinha prometido. Consagrou ao Senhor e ela nunca deixou de ser virgem. Versículo 39. Até hoje em Israel, sabe o que acontece? As moças de lá saem durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefité, o gileadita. Olha que interessante. Essa história é muito inspiradora para todos nós, tanto a do pai quanto a da filha dele. Ele, por ter sido de uma origem tão desfavorável, por ter sido sofrido a rejeição dos irmãos, ele nunca desanimou e Deus acabou dando a ele a liderança sobre Israel. Aprenda, não importa a sua origem, não importa o quanto você sofreu, nem o quanto você foi desprezado, humilhado, se você se voltar ao Deus verdadeiro, ele te exaltará e te coroará de bênçãos. Essa história ensina muito pra gente. Quanto à filha, ela é um exemplo também de obediência e de submissão ao seu pai e ao Senhor, que nunca será esquecida. Ela se submeteu à vontade dele e foi fiel. Por isso, ela é lembrada e aclamada na história de Israel até os dias de hoje. Quer ser honrado? Você quer ser reconhecido? Então, submeta-se à vontade do Senhor, como fizeram esses 2 exemplos que nós temos hoje na palavra. Ele te exaltará, independente da sua condição financeira, social e familiar. O Deus que exalta os humildes e resiste aos soberbos, que ele te dê a vitória em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais um capítulo, onde o Senhor age com misericórdia, com poder, cuidando e protegendo todos aqueles que são seus. Todos aqueles que se achegam ao Senhor são protegidos e guardados por ele. Então vamos prosseguir aprendendo, E que nós nunca nos cansemos das nossas batalhas, porque elas virão, mas com o Senhor nós as venceremos. Que o Senhor te abençoe, que ele te guarde, que ele te proteja nesse dia, que você medite mais nessa palavra, que você releia esse capítulo que traz tantos ensinamentos para nós e você seja guardado por essa palavra, guardado pelo poderoso Deus de Israel todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Amanhã nós voltamos com Juízes, capítulo 12. Um abraço e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Milagre visitou a minha casa, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada.